sempre. Amém, querido? O Senhor cuidará de nós. Amém? Bom, amados, nós agora vamos ser abençoados, continuar sendo abençoados, né, como estamos sendo. Você está sendo abençoada? Foi abençoada? Amém? Amém, eu também. Nós vamos continuar sendo abençoados e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, sermos abençoados através da palavra de Deus, tá bom, querida? Só que não vai ser eu que vou pregar essa noite. Convidei a nossa irmã, a nossa amada irmã Gessileia, para nos abençoar. Pode vir, minha amada. Ela nos trará a palavra essa noite que o Senhor colocou no seu coração. Pode ter certeza que é para nos abençoar, que você possa estar com o seu coração aberto. Não se preocupe lá fora, que o Papai do Céu cuida da gente. Confia no Senhor. Você ouviu agora que canta. Confia no Senhor, tá bom? Mas vamos primeiro orar pela irmã Gessileia, tá? Você possa estender suas mãos em direção a ela. Senhor, te damos graças, Senhor, mais uma vez. Queremos te pedir agora que tu possa abençoar, Deus, a tua serva nessa noite, Deus. Que ela seja um vaso, Senhor, usado por ti, a nos abençoar, a falar, Deus, aos nossos corações, Senhor, aquilo que tu colocaste no seu coração. Deus, capacita, guarda, abençoa, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. A paz do Senhor, amados, né, porque temos alguns varões também aí nos prestigiando. Uma coisa assim que eu tenho uma tendência muito forte de, toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, eu gosto muito de escolher texto sobre mulher. Não sei porquê, né? Não sei, né? Deve ser porque a gente tem alguma coisa em comum, né? Então, é fácil a gente entrar no texto, é fácil a gente analisar a situação daquela personagem, né, que está sendo narrada ali. A gente se coloca no lugar dela, sofre com ela, chora com ela. Então, eu acho que é por isso que fica mais fácil, né? Então, eu escolhi hoje um trecho, um texto muito bonito, eu gosto demais dele. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Mas, antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, com as irmãs. Algo que nós precisamos aprender. Bom, trata-se de um acontecimento verídico, uma situação real que aconteceu, foi presenciada por mim algum tempo atrás. Um jovem já casado, noivo, prestes a casar, ele trabalhava na igreja, era o segundo regente do coral da igreja, ele fazia evangelismo, e naquela época, não muito distante, a única condução, o transporte que ele tinha era o lombo de um animal. E ele viajava pelo interior do Rio de Janeiro, fazendo evangelismo, pregando nas congregações, visitando, evangelizando. Era muito dinâmico, muito dinâmico. Mas o tempo foi passando, ele se casou e depois ele começou a ficar assim um pouco acomodado. Bom, começou a ficar acomodado e com aquela situação, a vida dele também foi perdendo assim um pouco a graça. Por quê? Porque quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, é muito bom. E eu gosto muito de uma coisa que o pastor Níger fala aqui. A casa do Senhor é o melhor lugar do mundo, realmente. É o melhor lugar do mundo. Porque quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente bota os pés lá, a gente esquece de tudo, a gente se transforma em outra pessoa. A gente esquece os problemas, a gente louva a Deus, glorifica. E então, isso é muito bom, que a gente permaneça com esse hábito. Mas aquele jovem senhor, já casado, né, começou a perder-se um pouco a graça pela vida e tal. E chegou num certo ponto da vida dele, ele estava não muito velho, ele estava com 55 anos de idade, né?
Hoje nós sabemos que depois de 60 anos a gente ainda vive bastante, ainda consegue fazer bastante coisa. Então aquele jovem senhor começou a desistir de assistir os cultos na igreja. O que ele dizia? Ele recebia visita, é claro, recebia telefonemas, convites. Vamos à igreja, fulano, vamos. Ah, hoje eu estou muito cansado. Não dá para ir, não. Ah, a igreja é muito longe. Não dá para ir, não. Ah, e sempre tinha uma desculpa para justificar a ausência dele na igreja. Só que a igreja que ele pertencia era longe, mas por perto tinha uma porção. Então, isso não era motivo para ele deixar de estar na casa do Senhor. Até que chegou um dia, ele já entrou na terceira idade, ele começou a ficar mais desanimado, ele começou a perder mais o sentido pela vida, e ele fazia uma coisa que eu, aos meus olhos, pela minha maneira de ver, eu achava aquilo abominável. Porque enquanto a família estava na igreja, louvando a Deus, ele estava em casa, ou ouvindo uma partida de futebol pelo rádio, ou então jogando cartas com um cunhado que não tinha nada a ver com crente, não tinha nada a ver com a igreja. Se ele pelo menos separasse aquele momento, né, para louvar a Deus, fazer um culto, ainda que fosse sozinho, mas não. Ele usava aquele tempo para fazer outra coisa. E o tempo foi passando. Até que, uma certa ocasião, ele, com a idade passando, ele foi acometido de um AVC, ficou muito mal, ficou internado, teve algumas melhoras, depois tinha outras recaídas, e crise vai, crise vem, crise vai, crise vem. E a saúde dele começou a ser piorando, se deteriorando cada vez mais, né? Sem a ajuda de Deus, porque não vinha na casa de Deus para se alimentar, aí que a coisa piorava. Vítima desse AVC, o que aconteceu? Ele não pôde mais andar, foi parar numa cadeira de roda. Antes ele tinha uma certa deficiência, mas ele, glória a Deus, que ele não precisava de cadeira de roda, ele não precisava de bengala, não precisava de muleta. Ele tinha deficiência, mas conseguia caminhar. Mas com a chegada desse AVC, ele ficou inutilizado mesmo. Não deu para andar mais, ficou preso numa cadeira de roda. A igreja mandava grupos lá visitá-lo, ia adolescente fazer culto lá com ele. Sabe o que ele fazia? Começava a chorar. Ah, que pena que eu agora não posso mais nem assistir um culto sequer. Ah, quem me dera que eu pudesse voltar àquele tempo quando eu estava na casa do Senhor. Quem me dera que eu pudesse estar lá louvando. Eu gosto tanto de louvar, ler a Bíblia, agora eu não posso mais. Não tem quem me leve, não tem transporte, estou numa cadeira de roda, estou confinado nesse lugar aqui, dependendo dos outros, dependendo dos vizinhos, não posso mais ir. E ficava lamentando. E ele chorava mesmo, chorava copiosamente. Um senhor já de quase 70 anos, mas chorava feito uma criança. Chorava porque não podia mais ir à igreja. Ora, o que aconteceu com ele? Ele, quando podia, não aproveitou. Quando não podia, ele quis. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós, muitas das vezes, nós temos alguns impedimentos para estar na casa do Senhor. Esses impedimentos, às vezes, são impedimentos mesmo. Às vezes a pessoa está estudando, às vezes tem uma pessoa enferma em casa, né? Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Aliás, uma das desculpas que esse senhor dava era essa. Ah, eu não posso ir na igreja não, porque eu estou muito cansado, é muito longe, ando com dificuldade. Deus me conhece, o pastor também me conhece, sabe da minha situação, e ficava então jogando desculpa onde não cabia. Mas, se ele tivesse se esforçado, se ele tivesse buscado a Deus, né, ainda que lá no seu cantinho, Deus teria olhado e teria tido misericórdia dele. Mas a vida dele foi se deteriorando, até que dependendo de ajuda dos outros, a família seguia o seu ritmo normal porque não podia parar, tinha que trabalhar,
ir para casa, trabalho, casa, e assim aconteceu. Então, nós precisamos muito valorizar os momentos que nós passamos na casa de Deus. Isso é muito bom. E eu tenho até um depoimento aqui. Na campanha dos 40 dias, eu me lembro que todas as vezes que eu vim, faltei algumas, muito poucas, mas todas as vezes que eu estava aqui, tinha 2 pessoas que estavam aqui também. Elas levaram a sério. Claro, elas puderam estar, glória a Deus por isso, né? Mas eu sei também que outros que não puderam estar, não deixaram de ser abençoados por isso, a não ser que tenha sido por negligência. Então nós vamos ler agora o nosso texto, Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Versículo 12. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia, presa por 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Nós temos aqui a história de uma mulher que tinha dificuldades, como qualquer uma de nós. Nós temos dificuldades? Temos. Temos limitações? Temos. Às vezes, por incrível que pareça, amados, às vezes a pessoa, numa época como essa que estamos vivendo, às vezes uma pessoa não pode nem vir num culto dia de semana, porque às vezes não tem dinheiro para pagar passagem. A condução é cara. Ela não tem, no outro dia ela precisa daquele dinheiro para ir trabalhar, ou para o filho ir para a escola, né? Então, tem dificuldade. Ela também tinha dificuldade, mas ela, apesar daquele defeito que ela tinha, ela não usava aquilo como obstáculo, não. Ela ia na casa do Senhor. E nós sabemos que os judeus tinham na sinagoga um ritmo de culto que eles aprenderam lá do Velho Testamento. Eles tinham uma ordem de culto. Lia-se a palavra, cantava, orava. Mas a sinagoga não era como a nossa igreja. A sinagoga é uma igreja judaica. E a igreja judaica, ela fazia o seguinte, ela servia como centro recreativo, ela era usada para prestar culto, era usada como escola, era usada como centro recreativo, ela funcionava mais ou menos como uma associação de moradores, se a gente pode assim dizer, né? Mas tinha o dia certo de culto, e naquele dia aquela mulher com toda dificuldade, ela se locomovia para ir até lá. Mas o que levou aquele jovem de meia idade parar de ir na igreja? Ele colocou uma barreira, ele mesmo colocou uma barreira na vida dele. Foi o desânimo. E o desânimo é a primeira parte da nossa mensagem de hoje. Nós sabemos que às vezes nós temos planos. Fazemos planos, sonhamos, planejamos algo para o nosso futuro, para a nossa família. Mas tem pessoas que se desanimam com muita facilidade. Ela traça tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, vou me organizar, vou preparar minha vida. Sabe o que acontece? Chega no dia seguinte, cai tudo por terra. O desânimo vem e toma conta. E uma das coisas bonitas que eu gosto de ver nessa mulher enferma, que a Bíblia sequer cita o nome dela, é que ela não tinha desânimo. O desânimo não existia para ela. Ela passava por cima dele. É bem verdade que em alguns momentos ela devia ficar desanimada. Poxa, eu com essa dificuldade, não estou com muita vontade na igreja hoje não. Não, mas eu vou sim.
Vou sim. Não vou deixar o desânimo me tomar conta de mim, não. Eu vou. Então ela vencia o desânimo e ia para a casa do Senhor. Uma das coisas também que faz a gente ficar desanimado é falta de oração, falta de ler a Bíblia, né? Falta de vir à casa do Senhor. A própria ausência da casa do Senhor já provoca um desânimo. Sabe por quê? Existe um segredinho aí. Hoje eu venho no culto de terça-feira. Quinta eu venho. Domingo eu não venho. Aí terça já não dá vontade de vir. Quinta também não. Depois no domingo também não. É assim que o desânimo vai vencendo a gente. Está na casa do Senhor. E é uma coisa, o ser humano é muito complicado. Eu costumo dizer o seguinte: como é que a gente vai entender essa situação? O ser humano é assim. Quando ele está mais precisando de Deus, exatamente nesse momento que ele se afasta de Deus. Não é uma coisa complicada? Não era para ser assim. Porque o desânimo vem, não vou à igreja não. Quer dizer, já está desanimado. Não vem na casa do Senhor para se alimentar, né? Então, aí a coisa fica mais complicada. Então, aquela mulher não deixou o desânimo abatê-la. Ela venceu o desânimo, lia a Bíblia, orava e ia na casa do Senhor com muita dificuldade. Nós temos agora a segunda parte da nossa mensagem, que é tomando uma atitude. Os irmãos sabem que muitas das coisas que às vezes nós não conseguimos fazer na nossa vida é porque nós não temos atitude, né? Porque se eu começar a ver dificuldade, se eu começar a ver obstáculo, se eu começar a ver impedimento, eu nem saio de casa. Fico envolvido com meus afazeres, fico envolvida no meu trabalho, a hora passa, a noite chega e eu não faço aquilo que eu precisava fazer. Mas nós precisamos saber uma coisa, é que a nossa vida, ela tem que ter um ritual de atitudes. Por exemplo, você não tem hábitos, você não levanta de manhã, toma seu café, faz sua higiene, toma seu café, depois chega a hora do almoço, então isso é um hábito, né? Então, a atitude deve ser também um hábito. Hoje eu vou tomar a atitude de arrumar isso. Amanhã eu vou tomar a atitude de fazer aquilo. Aí, você se organizando, você acaba dando conta. Ainda que você não dê conta 100% como gostaria, mas aquela sua atitude te levou a realizar as coisas que estavam pendentes, né? E uma coisa que ela fez quando ela resolveu ir para a igreja foi o seguinte: ela tinha uma dificuldade, alguns comentaristas dizem que ela era portadora de uma corcunda, né, como muitas pessoas conhecem. Ela andava encurvada assim. E eu me lembro muito bem, eu estava conversando com meu marido um dia desse, quando há muitos anos atrás eu estava dando aula no departamento infantil, e aí contava a história dessa mulher, essa mulher encurvada. Então dizia que ela andava encurvada, não podia se endireitar, então ela andando assim, ela só olhava para baixo, né? Não podia olhar as pessoas direito, não podia olhar para cá, não podia olhar para lá, porque ela era limitada, tinha o seu físico defeituoso, então não podia. Mas aquilo a impedia de sair de casa? Não. Aquilo a impedia de ir à igreja? Também não. Ela tinha dificuldade para sentar. De repente tinha que sentar de uma maneira toda especial. De repente precisava até de uma cadeira assim, especial para ela se sentar. Mas aquilo não era motivo para ela deixar de ir à casa do Senhor. Como nós dizemos, e como nosso pastor Níger bem diz, a igreja é o melhor lugar do mundo. Nós vamos agora para a terceira parte, fazendo um esforço. Será que era fácil essa mulher se locomover para ir até a igreja? Penso que não. Ela devia andar bem devagarinho, né? Ela tinha uma amiga inseparável, era uma bengala que ela carregava, a única que lhe dava apoio para ela caminhar. E a gente pode imaginar, naquele tempo não tinha condução,
ela também não tinha condução e ela não tinha condições, então ia caminhando, devagar, até chegar na casa do Senhor. Mas não deixou de estar na casa do Senhor por causa disso. Então a gente pode imaginar o esforço que ela fazia. E a gente sabe que tem pessoas que às vezes, por uma bobagem qualquer, né, uma tolice, às vezes deixam de ir na igreja. E ela não. Ela comparecia fielmente aos cultos, porque ela sabia que ali ela ia ser abençoada. Ela sabia que ela indo na igreja ali, ela ia ouvir Deus falar. Ela sabia que ela chegando ali, ela de alguma maneira, ela ia ser abençoada. Ainda que entrasse só em contato com os irmãos, né? Uma confraternização, isso já servia para dar força para ela. E ela, naquele esforço que ela fazia, ela comparecia à igreja e quando ela saía tão abençoada que ela sentia vontade de voltar no outro dia. Foi aquilo que eu falei no início. Quanto mais ela ia, mais ela gostava de ir. E não é à toa, amados, que o salmista, né, lá no Salmo 122, versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A vinda na casa do Senhor deve ser um momento para a gente de alegria, deve ser um momento de regozijo, deve ser um momento de satisfação, porque afinal de contas, nós estamos vindo na casa do Pai. Aleluia! Então, ela fazia o esforço e ia fazer a parte dela, não se importava com nada que dissessem. Quarta parte da nossa mensagem. Ela era uma cristã verdadeira. Amados, nós sabemos que todo portador de uma deficiência é discriminado, é ridicularizado. E eu fico assim, muito indignada quando eu vejo alguém rindo de uma pessoa deficiente. No tempo do Velho Testamento, o profeta Eliseu sofreu isso, uma humilhação. Um grupo de garotos saiu xingando o profeta de careca, de calvo, né? E a história, a narrativa bíblica conta que veio uma ursa, né? E atacou os meninos, porque estavam zombando do homem de Deus. Só por ser calvo. Imagina, se por ser calvo o profeta já estava enfrentando aquilo, imagina uma mulher andando assim. E não tinha outra posição, era só assim, E nós podemos imaginar os apelidos que ela levava. Lá vai a corcunda, ia lá vai a aleijada, a fanática. Em vez de ficar em casa, tá indo para a igreja, fazer o quê? Por que não fica em casa descansando? Andando com essa dificuldade toda? Para que isso? E outros riam, outros zombavam, mas ela não se deixava abater. Ela era afetada na parte emocional, amadas, pela zombaria, pelo deboche, pelo apelido e às vezes até pela imitação. Não sei se as irmãs já viram, tem gente que debocha tanto de um deficiente que começa a imitar. Já pensou se Deus desse um castigo para aquela pessoa ficar daquele jeito? Tenho certeza que não ia imitar nunca mais ninguém. Então ela enfrentava isso. Então a sua parte emocional, nós que somos mulheres, que temos as nossas emoções sensíveis, sabemos que isso afeta. Isso afeta. Afetava emocionalmente, mas não abalava a sua fé. Na parte física, o que ela sofria? Sofria dor, né? Desconforto ao se locomover. Sentia privação, porque os membros, né, não estavam coordenados de maneira que pudesse caminhar normalmente. Sofria também na parte física. Mas na parte espiritual, ela não sofria nada. Ela era íntegra, porque era filha de Abraão. Ela era uma mulher cristã. Ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher maravilhosa, né, como nós temos falado ultimamente. Então, eu, fazendo uma pesquisa, encontrei uma declaração muito bonita de um bispo, um teólogo que é bispo. O nome dele é J.C. Riley.
ele diz o seguinte, a maneira como você encara o dia do Senhor é um sinal que mostra como está a sua alma. E eu tive que concordar. Realmente. A maneira como você encara o dia do Senhor é um sinal que indica como está a sua alma. Se a sua alma está bem, você sente vontade de vir à casa do Senhor e se alegra e se regozija. E não é por me gabar, não é porque estou aqui, nem na presença dos irmãos, nem na presença da pastora Sandra, que é a esposa do nosso pastor presidente, mas eu gosto demais dessa igreja. O culto aqui me faz um bem tão grande, que para mim é uma terapia. Então, se eu deixar de vir o culto aqui, eu fico sem essa terapia, então eu passo mal. Então eu gosto muito de vir, porque aqui os irmãos são bem alegres, e algum tempo atrás eu dei um depoimento da maneira como eu fui recebida quando eu cheguei aqui. Primeira vez que eu botei os pés naquela escada que entrei, eu vim sendo conduzida até a frente como uma princesa. Ninguém nunca tinha feito aquilo comigo. Me arranjou um lugarzinho junto com meu esposo para sentar. Então, eu amei de paixão essa igreja assim que eu entrei aqui. Aleluia. E os irmãos devem continuar assim, porque essa é uma característica só dessa igreja, que eu conheço, só dessa igreja. Pode ter algumas até meio parecidas, ou até querendo imitar, não é? Mas igual essa, só essa mesmo. Aleluia. Então, amados, eu sinto assim uma alegria muito grande. O domingo para mim, então, às vezes o sábado é pesado, o sábado é cansativo, o sábado é exaustivo, estressado. Aí eu deito, às vezes durmo muito pouco, mas quando eu levanto para vir para a casa do Senhor, quando eu chego aqui, eu tenho vontade de pular, sorrir, cantar, dançar, né? E até da outra vez, quando eu preguei aqui, foi muito interessante que uma irmã falou para mim assim, poxa, a irmã prega, a irmã canta, a irmã puxa de louvor, que surpresa para a gente. Mas é assim mesmo, é porque a gente está no melhor lugar do mundo, afinal de contas. Amém? Amém. Estamos no melhor lugar do mundo. Bom, então ela era uma cristã verdadeira e a sua vida espiritual, a sua parte espiritual estava íntegra. Ninguém conseguia tocar, porque ela era crente de verdade, ela era uma cristã de verdade. Na quinta parte, amados, depois dessa declaração que eu fiz, né? Recebendo a cura. Uma coisa interessante que essa mulher aconteceu com ela, foi que ela não pediu a cura. Interessante, né? Uma grande parte dos milagres que Jesus realizou, normalmente eram solicitados. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, vem ver minha filha que está quase à morte, né? Sempre assim, um pedido. Mas esse caso foi diferente. Quando Jesus estava na frente da sinagoga, nesse dia de sábado, fazendo aquela parte litúrgica do culto, né? Lendo, ensinando, quando de repente entra aquela mulher pela porta da sinagoga, com dificuldade, ela e a sua amiga, a bengala, andando devagarinho. Quando Jesus levantou os olhos, que viu aquela mulher andando com aquela dificuldade, ele parou o que estava fazendo. Olha como Jesus é bom. Como Jesus é maravilhoso com as mulheres amadas. Como Jesus gosta das mulheres. Ele parou o que estava fazendo, viu aquela mulher entrando com dificuldade, na mesma hora, filha, estás livre da tua enfermidade. Aleluia, aleluia. Amados, eu fico imaginando, ela deve ter levado um susto. Sabe por quê? Ela já estava acostumada a assistir às reuniões ali. Ia, voltava. Todo mundo olhava para aquela mulher simplesmente como uma aleijada, como uma deficiente física. Mas Jesus não. Jesus olhou com olhos diferentes. Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Jesus olhou com um olhar de compaixão por causa daquela dificuldade.
Então Jesus diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Sem que ela tivesse pedido nada, aleluia. Sem que ela tivesse pedido nada. Então ele caminhou, foi até ela, impôs-lhe as mãos, e na mesma hora, a mulher se endireitou. Aquela mulher que vivia há 18 anos, andando com dificuldade, com a sua bengala, olhando para baixo, pela primeira vez, depois de 18 anos, conseguiu se endireitar. Porque o Mestre Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, teve compaixão dela e pôde abençoá-la naquele dia. Naquele dia, amados, Deus tinha algo preparado para aquela mulher. Ela não sabia. De repente você vem à igreja, né? De repente Deus tem algo preparado para você aqui. Uma bênção especial. É uma palavra, aleluia. É uma palavra. É um louvor. É a pregação que tantas vezes faz tão bem a gente aqui nesse lugar, né? Casa de oração, casa de Deus, casa do Pai. De repente a pessoa tem uma bênção para receber aqui e não vem e perde a bênção. Mas aquela mulher não. Ela nunca podia imaginar que naquele dia o milagre ia acontecer com ela. Por quê? Por que aconteceu? Porque naquele dia, quando ela foi à igreja, Jesus estava presente. Aleluia! Jesus estava presente. E na mesma hora, ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Sexta parte. Gratidão e glorificação. Ela tinha o espírito de gratidão. Apesar das dificuldades, todo o esforço que ela fazia, tudo aquilo que ela fazia, ela não murmurava, não reclamava. Ela tinha no coração dela um espírito de gratidão, um espírito agradecido, um coração agradecido. E ela foi abençoada por isso, porque buscava a Deus sem interesse. Ela não queria barganha com Deus, de maneira nenhuma. Talvez nunca tivesse passado pela cabeça dela. Talvez ela já estivesse até acostumada, né? Vou acabar morrendo assim mesmo, não tem jeito, médico, problema na coluna, médico nenhum vai mesmo dar jeito. Mas eu vou louvar o meu Deus assim mesmo, eu vou na casa do Senhor assim mesmo. Enquanto eu puder caminhar com a minha amiga, a bengala, enquanto eu puder caminhar, eu vou caminhar até lá. Só o dia que eu tiver impedimento que eu não vou mais lá na casa do Senhor. E naquele dia ela foi, e foi abençoada porque o Mestre Jesus, o nosso Salvador Jesus, estava presente e se compadeceu dela e ela pôde assim ser abençoada. Aleluia! Ela foi abençoada porque ela santificou o dia do Senhor. Ela não profanou o dia do Senhor com outras atividades ilícitas, mas ela foi na casa do Senhor, no dia do Senhor, para ser abençoada e glorificar ao Senhor. E ela foi recompensada. Por que ela foi recompensada? Porque ela venceu o desânimo, ela foi recompensada porque tomou uma atitude, ela foi recompensada porque se esforçou, ela foi recompensada porque ela era uma cristã verdadeira, ela foi recompensada recebendo a cura, ela foi recompensada porque tinha espírito de gratidão e foi recompensada porque glorificou a Deus. Ela glorificou na enfermidade, aleluia, e glorificou também na saúde. Aleluia. E assim, derrubando todas as paredes, né? Porque o título da nossa mensagem era derrubando barreiras para receber a abundância, eu esqueci de falar. Então, ela foi recompensada por isso. Derrubou todas as barreiras. E o que mais me chamou a atenção nesse episódio é que ela, derrubando as barreiras, ela estava preparada para receber a abundância. Aleluia! Ela voltou totalmente diferente. Ela entrou de um jeito na casa do Senhor, lá recebeu a bênção e voltou diferente. E essa mulher, naquele dia, no dia do Senhor, ela recebeu abundância de paz. Tríade pode chegar aqui, por favor, vir caminhando. Ela recebeu abundância de paz, abundância de amor, abundância de alegria, abundância de honra, abundância de vestes de louvor,
abundância de coroa no lugar de cinza, abundância da saúde restaurada. E uma coisa mais interessante, o seu semblante estampava o retrato da vitória, porque estar na casa do Senhor faz toda a diferença. Aleluia! Todos de pé agora, vamos cantar agora o louvor que foi escolhido para essa noite. A letra, Olhos de Alegria. Eu penso que se ela conhecesse esse cântico, ela teria saído cantando e saltando, né? Cantando esse louvor. Aleluia. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar os que estão tristes em Sião. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou. Já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sem a chuva cairá, em dobro restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, amados. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que, como eu falei da outra vez, não é fácil estar aqui nesse púlpito sagrado, nesse lugar de honra. E eu fico, cada vez que eu subo aqui, eu fico muito emocionada. Mas eu agradeço a Deus e agradeço também o convite que me foi feito. Tenho certeza que as irmãs receberam algo de Deus nessa noite que eu pude compartilhar. Aleluia. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.